Seu Renato Semensati, é hora de análise, de projeções, falar do Botafogo. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Que ambiente bacana que está a cidade, né? Aliás, ingressos esgotados para sócios poderem retirar, ingressos para crianças esgotados. Hoje de manhã, fila no Heriberto Wilson para o ingresso solidário, aquele que tu leva o brinquedo, pega o ingresso por R$ 25. Isso mostra o quão motivado está o torcedor do Criciúma para esse jogo de domingo, que é um jogo que pode colocar o Criciúma no G4. Aliás, o Criciúma vai entrar em campo sabendo se já pode, com uma simples vitória ou até mesmo um empate, hein, entrar no G4. Mas como um empate, Renato, é simples. Se a Chapecoense e o Remo perderem na rodada de sábado, o Criciúma entra em campo precisando apenas de um empate contra o Botafogo para entrar no G4. E se esse cenário acontecer, eu sei que ele é pouco provável, mas se esse cenário ele se confirmar e o Criciúma vencer, ele chega na última rodada numa situação muito confortável. Mas eu tenho dito e reitero, não adianta. Teve uma semana de muita polêmica, né? O Avaí vai jogar com sub-20, não vai jogar com sub-20. Pegaram um trecho lá da fala do Vinícius Bergantin, o treinador do Avaí, no pós-jogo do Avaí, quando o Avaí tinha sacramentado que matematicamente não brigaria mais por acesso, e usaram lá em Belém do Pará. A diretoria soltou uma nota oficial desmentindo. Evidente que um clube com a tradição do Avaí, com a história do Avaí, não ia colocar o seu nome em jogo. É para prejudicar Criciúma e Chapecoense. Ora, estaria prejudicando o Goiás, Novo Horizontino, Atlético Paranaense, enfim, todos os envolvidos no processo por uma rivalidade pequena que o torcedor tem, evidentemente. O torcedor quer que entrega mesmo isso aí. Se fosse aqui em Criciúma seria da mesma maneira, se fosse em Chapecó da mesma maneira. Não estou falando da maioria dos torcedores, mas boa parte tem esse negócio. O Paysandu lá fez a campanha de entregar o jogo para o Coritiba, para prejudicar o Remo. Isso aí acontece no futebol por parte do torcedor. Agora, quando a gente fala de um ambiente estritamente profissional, com jogadores numa média salarial de 3 dígitos, a gente está falando de profissionalismo. Então isso aí, acho que nem passa pela cabeça dos atletas, de dirigentes, tanto de Criciúma como de Avaí, de Chapecoense, seria uma coisa muito pequena. Então isso para mim é carta fora do baralho. O Avaí tem as suas dificuldades, mas vai jogar com aquilo que o seu treinador no momento tem de melhor. Mas sem pensar em Avaí, sem pensar em Chapecoense e Volta Redonda, sem pensar em Ferroviária e Atlético Paranaense, o jogo é domingo. É esse jogo que o Criciúma tem que ganhar. E vai pegar um adversário muito mais difícil do que o Atlético Goianiense. Por quê? Porque o Atlético Goianiense veio para jogar no tanto fez como tanto faz. Se ganha o jogo, tudo bem, né? Faz um gol, ganha o jogo, vida segue, não ia para lugar nenhum, não tem perigo de rebaixamento, não vai brigar por mais nada, tinha 0,0 alguma coisa de chance. O Botafogo não. O Botafogo está um pontinho da zona do rebaixamento. Se ele perder na rodada no domingo, aliás, ele pode entrar em campo já numa situação de rebaixamento. Pode o jogo estar rolando, o Atlético faz um gol, enfim, a Ferroviária, e aí ele vai para a zona do rebaixamento. Então é um time que joga o seu, abre aspas, como gosto de dizer no futebol, também é jogo da vida. Assim como vale para o Criciúma o jogo do acesso, para o Botafogo vale o jogo do rebaixamento. Então vai ser um adversário neste aspecto muito mais competitivo do que foi o Atlético Goianiense. E a boa notícia é que o técnico Eduardo Batista tem todo mundo à sua disposição, né? O Marcinho volta de suspensão, retoma a posição ali na ala direita. O Jonathan foi muito bem como zagueiro, mais uma vez. Treinou normalmente durante a semana. Então está confirmado, é o Criciúma com o que tem de melhor para esse jogo. E vou convocar aqui, evidentemente, eu sei que os ingressos já estão esgotados, mas eu vou convocar o sócio, né? Para colocar 17 mil, 17.500, 18 mil torcedores no estádio Heriberto Wilson para fazer o maior público do ano, superar aqueles 16.600 do jogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Esse é o desafio do torcedor. O Eduardo Batista chamou na coletiva pós-jogo, deu aquele pito lá na diretoria. A torcida, aquele que não é sócio, atendeu, chegou mais próximo de um outro sócio, já foram ali 2.000 ingressos, também para crianças mais 2.000 ingressos e agora o ingresso solidário. Então aquele torcedor que não é habitual de frequentar o estádio Heriberto Wilson,
ele vai estar lá no domingo. Agora é com o sócio para completar, para fazer o melhor público do ano nesse jogo de despedida do Criciúma do Heriberto Wilson. É o último jogo no seu próprio estádio e um resultado que pode colocar o Criciúma no G4, no fechamento da rodada e depender apenas de suas forças para a decisão em Cuiabá, que seria o cenário ideal, Rafa.